Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Hoje nós vamos seguir com o terceiro vídeo falando sobre meta. O tema hoje é quais são os riscos inerentes para atingir uma meta, né? Vamos lá, o primeiro deles é quais são os pontos vulneráveis que podem comprometer o resultado da meta. Você tem que ter essa noção, né, de identificar esses pontos vulneráveis. Aí vamos citar alguns exemplos aqui. Um é a capacidade técnica, né? Eu tenho realmente o orgânico, as pessoas certas para bater aquela meta, eu tenho conhecimento. Muitas vezes a empresa posterga muito a contratação de funcionários em função de custos, e quando vai para o mercado contratar, ele não consegue mais contratar os funcionários que ele necessita para atingir aquela meta. Então a coisa começa a ficar comprometida por aí, porque você pega uma pessoa, muitas vezes, que não está preparada e não dá tempo de se preparar. Qual a garantia que temos em relação à matéria-prima? A matéria-prima já está toda comprada, a matéria-prima já está chegando, ela já embarcou. Qual a posição da matéria-prima? Máquinas, equipamento em quantidade suficiente e com a manutenção em dia. Ou seja, quando foi feita a estratificação das metas, foi calculada a quantidade de equipamentos, foi visto se tem esse equipamento na empresa. Muitas vezes você precisa aumentar o número de cortadores no setor de corte e você não tem máquina em quantidade suficiente e com qualidade. Às vezes você tem até a máquina, mas já tem uma nova e uma muito antiga que quase não rende, vive dando problema. E você precisa das duas máquinas funcionando 100%, o dia inteiro. Apoio logístico, né, em relação aos processos é suficiente, ou seja, eu tenho um transporte, eu tenho um motorista para fazer toda essa parte logística de levar, de trazer. A maioria das empresas de confecção trabalham com oficinas externas, se faz necessário ter transporte, ter motorista, ter pessoas que façam toda essa logística na hora que se precise. Nossos indicadores estão adequados para monitorar os resultados de forma online. É outro ponto. Muitas vezes os controles eles são atualizados uma vez por semana, eles são atualizados quando dá, né? Então você fica trabalhando às cegas. Acontece muito das metas se perderem porque as pessoas não valorizam ter os números. Algumas pessoas querem até realmente ter um crescimento profissional, mas eles não aprendem a trabalhar com os indicadores. Eles querem trabalhar acompanhando o processo. E quando a empresa tem uma meta com muitas referências em processo, uma meta com muita peça em processo, com muitas oficinas externas, com muitos terceirizados, ou seja, você não consegue ver isso tudo só andando no processo. Você precisa ter uma ferramenta que você faça o controle daquilo ali. Você precisa ter um plano mestre atualizado, você precisa ter um sistema atualizado diariamente, e precisa olhar para esses números. Então, trabalhar só na vontade, sabe, de sair, visitar, não é suficiente. A gente vê claramente as empresas perdendo as suas metas por não ter pessoas com essa mentalidade e por não trabalhar essa mentalidade. O que podemos fazer antecipadamente para se precaver em cada ponto levantado acima? Então, assim, todos esses pontos faz parte daquela estratificação das metas, do desdobramento das metas. Eu tenho que analisar ponto a ponto. Aqui são só alguns exemplos. Existe também que a gente chama de território obscuro. São coisas que podem acontecer que não está no nosso domínio. Não dá para a gente adivinhar o que vai acontecer. E quando acontece raramente. Então, ou seja, no planejamento é importante deixar algumas margens, ter algumas margens, porque normalmente acontece alguma coisa que não estava prevista. De repente uma carga é roubada, de repente acontece um problema de saúde com várias pessoas. São pessoas que são pessoas muito importantes na realização da meta, e isso vai comprometer. E pode acontecer que não está previsto e não tem margem no tempo, né? Então você tem que identificar isso aí. Você tem tempo lá se o caminhão for roubado? Você tem tempo se houver uma falta de energia no amanhã? Você tem alguma margem de tempo lá
Se 2, 3 pessoas importantes adoecerem e faltarem 3, 4 dias, então você tem que se preocupar com esse território obscuro, apesar de você não saber quando ele vai acontecer e como vai ser, mas você tem que deixar algumas margens do planejamento. Quando acontece alguma dificuldade, avaliar imediatamente o impacto na execução dos processos, nas datas finais, etc. Então, assim, quando faltou energia a manhã inteira na fábrica, qual o impacto isso vai dar nas metas? Como é que nós vamos fazer para compensar isso? Eu tenho que ter, imediatamente, eu tenho que avaliar esse impacto. Por isso que eu tenho que ter os números sempre atualizados. Se eu não tenho os números atualizados, eu não consigo dimensionar isso aí. Eu vou trabalhar muito e não sei se vai dar certo. No final eu vou descobrir que não deu certo. Sabemos que datas de lançamento são em função de datas comemorativas. Não é possível ser alterado. Então as coleções de moda, ela tem umas datas definidas. E elas têm que acontecer naquela data. Se a mercadoria não chegar naquela data, a mercadoria vai sobrar. O cliente muitas vezes não quer receber, quando recebe vai querer um desconto. Então, ou seja, nós planejar e acompanhar é uma coisa muito séria, porque ela pode comprometer o resultado da empresa do ano inteiro. Qual o ajuste da capacidade a ser feita para compensar essa perda? Então, ou seja, se você não tem os números atualizados, você não consegue chegar nesse número rapidamente. Quanto eu vou ter que aumentar de capacidade para compensar o amanhã que eu perdi de energia? Eu vou ter que fazer hora extra. Quando? E essa hora extra, quando é o dia realmente? Eu não posso simplesmente marcar a hora extra e não ter o processo para ser executado. Então eu tenho que analisar se o processo naquele dia vai estar em condições de ser executado. O que é necessário para fazer esse ajuste de capacidade, de estrutura de pessoas? Então isso tudo tem que ser pensado, minha gente. Eu não posso deixar para resolver tudo isso só quando acontece o território obscuro. A ESE Consultoria Industrial trabalha focada em metas. Nossa base de trabalho é orientada pela filosofia de Manufatura Lean, contribuindo na definição das metas, estratificação, desdobramento e acompanhamento da realização das metas, junto à sua equipe, treinando e elaborando plano de ações. Para mais informações, entre em contato comigo, Sérgio Amorim, ou com a Magna Mota. Aqui tem nosso número. Para mais informação, nós temos o nosso site, o Instagram e um canal no YouTube que você pode acessar e encontrar mais informações sobre o nosso trabalho. E é isso. Até o próximo vídeo.